Olá pessoal, dando continuidade aí, né? Deu para gravar um vídeo só, mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar agora sobre a ventilação, tá? Componente da ventilação. A ventilação ela pode ser primária e secundária, só que a gente vai estar trabalhando com a ventilação secundária, tá? O que seria isso? A primária eu poderia usar a ventilação do meu próprio tubo de queda, tá? E a secundária, né, uma outra ventilação. Isso numa situação de prédios muito grandes, enfim, né? Mas a gente vai estar trabalhando só com a secundária, que acaba tornando-se uma primária, ok? Mas vamos lá. O que seria, qual é a necessidade dessa ventilação? Tá? Aqui, só para vocês terem uma noção, né? Um ralo de caixa sanfonada, vocês devem ter isso no banheiro de vocês, né? Tem gente que põe na cozinha, enfim. O que acontece? Se vocês notarem, ele tem uma água dentro dele, sempre fica aquela água retida. Para quê? Para o gás, né? Aquele mau cheiro, né? Ele não retornar, né? Mas só aquela água que fica nessa caixa sinfonada não é o suficiente, tá? Por quê? Pode começar o gás retornar, começar a borbulhar e voltar o mau cheiro para a casa de vocês. Na casa, na cozinha, no banheiro, enfim. Então, o que é utilizado? É utilizado essa coluna, né? Essa tubulação de ventilação. Entendendo? Para quê? Quando o mau cheiro retornar à minha caixa de inspeção, né? Ele subir. Ok? Onde tiver menor resistência ao ar, ele ir. Tá? Então, no vídeo anterior, pessoal, a gente utilizou, né, só para relembrar, a gente pegou esse exemplo aqui, esse número de Hunter, a gente multiplicou com um prédio de 5 andares, ok? Então, vamos lá, vamos pensar, tá, que a gente vai dimensionar a tubulação, né, para esse prédio, a tubulação de ventilação, tá? Mas antes disso, vamos ver quais são os cuidados que a gente tem que tomar, quais são o posicionamento que esse tubo de ventilação, essa prumada, vai ter que ficar. Bom, ela não deve estar situada a menos de 4 metros de qualquer janela, porta, vão de ventilação. O que é isso? Pô, vou estar no lado da minha porta, eu vou botar uma ventilação. Pô, não, tem que estar afastado, né, 4 metros. Né? Porém, se eu não tiver jeito, eu tenho uma janela, né, próximo a ela, da janela. Eu tenho que colocar essa prumada de ventilação, eu não vou botar ela no mesmo alinhamento onde termina a janela, tá? Não vou poder colocar ela no mesmo alinhamento, né? Eu vou ter que colocar a 1 metro acima, tá? Tem que colocar 1 metro acima, aí sim. Porque se eu tenho uma janela, né? E logo no lado da janela, vou botar aqui. Deixa eu aumentar aqui, pedindo só pra gente, só para vocês terem. Tem uma janela. A janela tá feia aqui, né? Logo no lado da janela eu ponho um tubo de ventilação, né? O cheiro que tá aqui vai voltar quando eu abrir essa janela. Dependendo da posição do vento, vai entrar para dentro da minha casa. Então, tipo, não adiantou de nada. Eu tenho que estar com aqui, ó, a 1 metro em cima da minha janela ou porta, né? Seja onde for, ok? Então, eu tenho que manter isso, ok, pessoal? Não sei se eu fui claro lá no meu desenho no Paint, né? Hoje já não estou usando card, estou usando Paint. Mas vamos lá. Agora, só para não ficar lendo aqui, que eu não gosto muito de ficar lendo, mas explicar aqui para vocês. Então vamos pensar aqui na posição, né? Tirando essa situação, quando a gente às vezes faz na parede, tá? Vamos supor, tem uma laje aqui, às vezes eu faço na parede, né? Que eu posso colocar onde não tem uma resistência. Mas quando eu faço na laje, ela tem que estar, quando é só laje e eu tenho só um acesso, não tenho um telhado, né? Não estou lá, não é uma cobertura onde vou estar fazendo festa no terraço, eu tenho que colocar ela menor,
maior ou igual a 30 centímetros, tá vendo? Para ventilar. Quando eu tenho um telhado, né, a mesma situação. Mas quando eu tenho um terraço onde eu vou fazer festa, enfim, e de repente nem é coberto, nesse caso não coberto, ele tem que estar maior ou igual a 2 metros. Porque se eu deixo ela aqui, pô, mas eu não estou na laje, eu não tenho que colocar 30 centímetros. Tá, mas se você tiver uma festa 30 centímetros, a pessoa sentada próximo a isso, ou em qualquer lugar, vai sentir um cheiro ruim, né? É só a gente pensar, não vai ficar legal isso aqui. Então o que a gente faz? Porra, 2 metros, vai ter um vento, né? Vai levar esse mau cheiro, né? E as pessoas que estiverem ocupando esse espaço, né? Não vai sentir, né? Então, ideal que esteja maior ou igual a 2 metros, ok? Que geralmente a altura do pessoal é 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, né? 2 metros já aqui no Brasil já é considerado já bem grande, né? Mas enfim, ok? Então, beleza, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Só passar mais algumas coisas, que aqui fala sobre a tubulação secundária, a gente não vai estar trabalhando muito sobre ele, fala alguns ângulos de posicionamento na hora da montagem, tá? Mas eu quero só que vocês chegar no ponto mais crucial, né? Peço que depois vocês leiam o conteúdo, né? Vamos chegar aqui nessa tabela para a gente dimensionar esse barrilete de ventilação, tá? Ok? A gente, deixa eu voltar aqui, a gente comentou que a gente tinha, né, um prédio, 5 pavimentos. Eita, esse pavimento ficou legal. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, isso aqui ficou show de bola, né? Deixa eu até apagar aqui. Pessoal, antes de mexer com o CAD, mexa muito com o Paint, né? Vamos lá, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Em cada pavimento desse eu tenho um banheiro, né? Vou botar um desenho de um vaso aqui. Então, eu quero, né? A gente usou aquele exemplo lá, né? Que eram a gente para dimensionar a nossa tubulação do tubo de queda, certo? Então, a gente achou 11 Hunter, né? Multiplicamos por 5 banheiros, 55, certo? Vamos pensar que nesse meu prédio, meu pé direito, né? Vou botar pé direito ou de piso a piso, tenha 3 metros. Então 5 vezes 3, 15 metros. Então tem 15 metros aqui de altura, né? Feio isso, né? Tá tranquilo. 15 metros, certo? Então vamos para cá. Então vamos pensar aqui. Eu sei que minha quantidade de Hunter deu 55, né? O diâmetro da tubulação do tubo de queda, né? Tinha dado 100, não foi isso? A gente não calculou lá no coisa que tinha dado 100, né? Na verdade tinha dado 75, mas a gente tinha que adotar o de 100, né? Então deu 100, né? O nosso número de Hunter deu 55, então ó, deu 100, número de Hunter 55, já não enquadra aqui, né? Tá vendo? Tubulação de 100 que a gente achou no nosso ramal no tubo de queda. E aqui, ó, a partir do 44 até o 140, esse aqui. Agora, pessoal, vamos pensar que a gente falou a altura do nosso prédio. A altura do nosso prédio, a gente me deu esse exemplo bem esquisito aí, né? A altura deu 15 metros, então se encaixa aqui, ó. Tá vendo? Não são 8 metros. E se fosse 8 metros, ou até 8, seria uma tubulação de ventilação de 50. Não é, é esse aqui. Então, a minha prumada de ventilação ela tem que ter um diâmetro de 75.
Ficou claro isso, pessoal? Voltando a explicar, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês na aula 1, de 5 pavimentos, 5 banheiros, a gente dimensionou o nosso tubo de queda, que deu 100, diâmetro de 100, né? Então a gente, ó, diâmetro de 100. O número de Hunter que a gente viu por banheiro deu 55, né? Mas nesse caso é aqui, né? Então 100. Aqui, né? Que está entre 44 até o 140, né? E a gente olha aqui a altura. Pô, aqui só vai se enquadrar aqui até 8 metros. Até 8 metros, tubo de 50. O nosso é 15, então é aqui. Até 61 metros. De 9 até 61 metros, a gente vai usar uma tubulação de 75. Então, pessoal, já dimensionamos o diâmetro da nossa prumada de ventilação, ok? Lembrando, se for laje, vai ter 30 centímetros a mais, tá? É bom a gente considerar isso, porque considerar essa medida a mais, tipo, eu falei para vocês que são 15 metros, mas se for 15 metros deixa eu até carregar aqui, ó, já está descarregando meu computador. 15 metros, e se for de laje, 15 metros e 30. É bom, eu aconselho considerar. Se for 15 metros e eu ainda tenho uma cobertura, né? Quem está no quinto andar tem o direito à cobertura, né? Então a gente tem que botar 15 metros mais 2, 17, né? Vai influenciar na nossa tabela? Não, porque a gente viu que vai até 61, né? Então não vai influenciar, ainda o diâmetro continua sendo de 75, ok? Mas dependendo da altura, passar disso, vai ter que ter um diâmetro de 100. E assim vai, beleza, pessoal? Então, com essa aula, né, a gente aprendeu a dimensionar o tubo de queda, na nossa aula 6, que está no vídeo aí, né? A gente mencionou o tubo de queda, né? Relembrando, como é que a gente dimensionou isso? A gente fez um exemplo hipotético. Pegamos esse exemplo aqui que está na apostila de vocês, né? Achamos 11 em Hunter, multiplicamos por 5 banheiros, porque são 5 pavimentos, deu 55 Hunter, né? Então 55 Hunter, ele vai a prédio até 3, mais do que 3 pavimentos, 55 Hunter se enquadra aqui, né? 75. Porém, se a gente for na regra da aula anterior, eu não posso botar uma tubulação menor do que a tubulação que já está no sistema, sempre maior. Essa é a regra. Então vai ter que ser aqui, vai ter que ser uma tubulação de 100. Já que a gente achou a tubulação de 100, a gente vai para a prumada de ventilação, né? A gente sabe que são 5 pavimentos vezes 3. Eu botei um exemplo hipotético também de altura entre os pavimentos de 3 metros, né? Então 3 metros, vamos supor que seja laje. Vai dar 15 metros, né, vezes 5 pavimentos, vou botar aqui que seja terraço. 17 metros, porque eu tenho que botar 2 metros mais 17 metros. Então, ó, voltando para a gente dimensionar, como é que vai ser? Sei que minha tubulação é de 100, são 55 Hunter, então está enquadrado aqui, ó, tá vendo? Não são 43, tem que ser de 44 para cá esse aqui. A altura que eu tenho, 17 metros, né? Se eu for o caso de terraço, né? Então, qual é a tubulação da minha prumada de ventilação? 75, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula, façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, na hora que vocês terminarem os exercícios, vai sempre ter um vídeo lá explicando onde é que vocês erraram, tá? Eu vou ver se eu coloco esse vídeo também, se acertar a resposta certa ou errada, sempre dispor o vídeo só para vocês conferirem, ok? Valeu aí, até a próxima aula, forte abraço.